os latino-americanos não estão unidos em torno desse tema, não é? Aqui na Argentina, por exemplo, Javier Milei eh, incentiva e apoia, não é, essas deportações, esses voos, como o Bolsonaro, não é? Da mesma maneira apoia, diz que está muito certo, faria a mesma coisa se estivesse no lugar do presidente norte-americano, Donald Trump. Então, há também, claro, outros governos de direita, como o do Paraguai, não é? Vamos ver como é que age El Salvador, não é? E aí toda uma dificuldade. O fato é o seguinte: isso já era sabido, não é? Que haveria uma desunião na América Latina. A questão não é essa, a questão é que começa a haver uma possibilidade e uma necessidade de algum nível de união entre países que estão sendo objetos desse desrespeito, dessa desonra, dessa agressão cometida pelos Estados Unidos e por seu presidente Donald Trump, não é, racista, de maneira adotando métodos de tortura, uma espécie de pogrom, não é, uma perseguição generalizada a imigrantes nos Estados Unidos, quase como um arrastão, não é, supremacista contra especialmente contra os latino-americanos. Não será pouco o prejuízo que isso vai gerar para os Estados Unidos, para a economia, para a agricultura, para os serviços nos Estados Unidos. Mas talvez o mais importante seja ressaltar a necessidade da CELAC ser Comunidade de Estados Latino-Americanos e do Caribe, enfim, os países da região, se unirem para uma resposta organizada a esse tipo de quebra de tratados e de leis nos relacionamentos exclusivistas do presidente Donald Trump com a região, né? É a hora de acabar com o racismo, a tortura e essa perseguição totalmente descabida, não é? Arrogante, como uma espécie de tentativa de intimidação dos países da região. Então, eu acho que vai ter, é um subproduto inevitável que a organização latino-americana acabe se fortalecendo, afinal, e não prevaleça a desunião que tem pontificado nesses últimos anos na articulação política na região. E, para isso, a atitude do Brasil, que deve ser, ao mesmo tempo, ponderada, mas deve ser firme, é fundamental. Sem o Brasil, não existe unidade latino-americana, nem parcial. Né? E eu tenho a impressão que alguns passos estão sendo dados nesse sentido, afinal. Tomara que o presidente Lula possa comparecer a essa reunião, reforçando ainda mais o status que ela pode ter de resistência a essa atitude norte-americana. Não cabe ilusões em relação aos Estados Unidos, viu? É preciso levar em consideração que a situação tende a piorar, a não ser que os Estados Unidos sejam confrontados com a única linguagem que ele consegue entender, que é a linguagem da resistência, da luta. E para isso, a atitude do Gustavo Petro foi fundamental, porque, por mais que nem todos devam reagir da mesma maneira, ele disse que não tem medo do Donald Trump, que ele resistiu à tortura, já resistiu à tortura e não vai se dobrar diante de Donald Trump. Acho que foi um exemplo importante. Depois desse, eu acho que outros países podem se alinhar e se organizar e se unir para a resistência a esse tipo de autoritarismo. Dias importantes virão a partir de agora e a atitude diplomática mais firme do Brasil e de outros países será fundamental. Acho fundamental a união, dos países latino-americanos, principalmente dos progressistas, né, e há um bloco importante, de partidos de centro-esquerda que, podem fazer aí um movimento conjunto, inclusive, por ter também respaldo, de uma certa maneira, alguns deles, dos BRICS, né, de participarem dos BRICS e também de encontrarem novos mercados. Acho que a gente não deve, nesse momento, alimentar, né, a fera, né, enfim, a gente deve lidar com essa fera, pensando em como atraí-lo para uma condição ruim. E pelo jeito ele já está encontrando essa situação ruim, como o próprio Pedro disse, há um pânico entre os imigrantes que trabalham duro nos Estados Unidos, fazendo tarefas que os estadunidenses não gostam de fazer. Inclusive de entregadores, né, de alimentos, né, de supermercado, de comidas fast food, também na agricultura, né, os grandes fazendeiros também já estão sentindo que tem imigrantes que não estão mais indo trabalhar, e tudo isso vai ter um impacto na economia norte-americana. A questão dos imigrantes é uma questão complexa, não é tão simples assim ele expulsar todo mundo. Só da colônia mexicana existem hoje nos Estados Unidos 39 milhões
de pessoas, de descendentes de mexicanos. São 4 milhões, se não me engano, é o número de imigrantes que estariam de forma irregular nos Estados Unidos. Como é que você vai tirar 4 milhões de pessoas do país assim? Né? Não é simples. Do grupo brasileiro, também a gente não sabe ao certo qual é o número de brasileiros que não teriam documentação vivendo nos Estados Unidos. Mas é um número muito inferior à maioria dos países da América Latina. O que a gente percebe é que a média de pessoas deportadas por ano nos Estados Unidos variou muito, entre 1.138 a 2.000, o máximo foi 2.188, e agora vai dar um boom, né, com o Trump. Acho que seria pedagógico nesse momento que houvesse uma explicação à população dos países latino-americanos de quem quer o nosso mal, né? Deixar claro que o governo norte-americano não nos quer bem, né? E deixar claro também quem está com ele, quem apoia esse governo do Trump, são pessoas que são contra os seus países, que não tem nada de nacionalismo no que eles fazem, ao contrário, né? Eu acho que é hora de a gente voltar a ter aquele sentimento, né, de revolta contra os Estados Unidos, coisa que ocorreu nos anos 60 e 70 por conta das ditaduras que surgiram na América Latina, né, e que ficou muito claro, né, que eles nos consideravam e sempre nos consideravam quintal deles, né. Acho que nós estamos numa situação difícil, mas o Brasil tem um governo forte, que tem uma boa equipe de diplomatas, e eu acho que o Lula pode conduzir e ajudar os países da América Latina a encontrar uma saída nesses 4 anos que nós vamos ter pela frente. Eu tenho certeza que essa união pode ficar mais fortalecida ainda e pode ainda repercutir de uma maneira mais firme na economia norte-americana. A resposta do governo brasileiro foi boa, ele mandou o avião da FAB lá recolher, desautorizou o uso de algemas, protestou. Hoje o presidente Lula está aí discutindo com Mauro Vieira, com o chanceler, como fazer um protesto junto ao governo americano. Agora, a resposta contundente mesmo, quem deu foi o presidente Gustavo Petro, né? Essa carta aberta ao Trump, que ele divulga aí, um documento da maior, sabe, contundência, força, inclusive um documento muito literário também, gostei demais. E no caso da Colômbia, já surtiu efeito, né? Já atrás sobre taxações de produtos lá, já houve recuo, e também das algemas. Vão enviar os colombianos com todo respeito, né? E claro que o Brasil vai lavrar esse protesto aí também, talvez até já tenha sido feito, mas o fato que assim a reação da Colômbia foi a mais veemente.